Ah, senhores, já os deixei curiosos aí, né, pela leitura dos poemas da antologia, mas ainda faltam algumas características do parnasianismo. Vamos lá? Que contribuem para que se atinja a tal da perfeição formal, né, tão cultuada por esses poetas dessa época. Vamos ver, ó, gente. Descritivismo. Grande parte da poesia parnasiana é baseada em objetos inertes, sempre optando pelos que exigem uma descrição bem detalhada. Aí eu botei alguns exemplos aí, ó. A estátua, vaso chinês e vaso grego, de Alberto de Oliveira. Há um certo retorno à antiguidade clássica, à cultura greco-romana, porque não havia nenhum tipo de compromisso dessa poesia parnasiana com a atualidade, com a realidade, com absolutamente nada. Então, vamos voltar para a cultura greco-romana, para a cultura clássica. É por aí, ó. Olha só. A temática, estou no meio aqui, tá, gente? Vou pegar aqui uma canetinha, estou por aqui, ó. Depois você lê tudo. A temática abordada pelos parnasianos recupera temas da antiguidade clássica, características de sua história e sua mitologia. É muito comum em poemas parnasianos encontrarem-se referências à cultura greco-latina, greco-romana. Nomes de deuses, né? Nomes de mitos e assim por diante. Tá legal? É bem comum os textos descreverem deuses, heróis, fatos lendários, personagens marcados na história e objetos. Já tinha mencionado antes. Depois, olha só, gente, nenhum sistema literário vive sem figuras de linguagem, sem a questão estilística da linguagem, tá bom? No parnasianismo percebe-se uma preocupação especial com as figuras de versificação, as figuras que lidam com os versos, com a metrificação. Aí eu mencionei aqui, ó, preferência pelo hipérbato. Hipérbato é inversão sintática. Muitas vezes o cara troca a ordem das palavras para conseguir a rima que ele quer. Ele troca a ordem das palavras para conseguir rimar uma palavra que não está na sua posição normal com outra que ele colocou antes que também não estava na sua posição normal. Tá? Vocês vão ver nos exemplos daqui a pouquinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês mais um pedacinho aqui. Vamos lá. Ó. Uma figura muito utilizada no parnasianismo se chama cavalgamento ou enjambement. Enjambement, em francês, em português traduz-se por cavalgamento. Não tem nada demais. É assim, ó. O cara acabou de construir um verso com 10 ou 12 sílabas. Só que a ideia do verso ainda não terminou. Então ele pega e continua a ideia no verso seguinte. Porque a preocupação maior dele não é com a ideia, é com o tamanho do verso. É com o tamanho do verso. Tá bom? Quando a ideia de um verso qualquer tem continuidade no verso seguinte, a gente fala em enjambement ou cavalgamento. Vamos parar com esse negócio de francês aqui, porque a gente está no Brasil. Olha lá, ó. Olha só, tem um exemplinho aí, ó. Tem um exemplinho aí. Cheguei, chegaste, vinhas fatigada e triste e fatigado eu vinha. E triste e fatigado eu vinha. Isso aí já é o suficiente. Olha lá, ó. Cheguei, chegaste, vinhas fatigar, tem 10 sílabas aí. João, mas você contou só até o Gá, é que a gente só conta até a sílaba tônica. Se você contar as sílabas, você vai ver que tem 10. Quer ver? Eu vou tentar escrever aqui pra gente. Olha só. Cheguei, chegaste, vinhas fatigar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele já conseguiu as 10 sílabas que ele queria. João, por que não conta a última?
nas regras, né, poéticas de metrificação e tal, e versificação, só se considera até a última sílaba tônica. Se a última palavra for uma oxítona, conta-se até a última. Se a última palavra for um monossílabo tônico, também conta-se até a última. Tudo bem? Ó, tem 10 sílabazinhas aqui. Ele já conseguiu as 10 sílabas. Só que a ideia continua no verso seguinte. Hã? Isso se chama cavalgamento sintático, né? Encadeamento sintático, cavalgamento, ou em francês, enjambement. Tá joia? Vamos seguir aí, ó. Vamos seguir aí. Presta atenção aí, moçada, ó. Agora a gente tem aí os autores e as suas respectivas obras. João, eu não estou estudando literatura para saber nome de obra. Eu sei, mas é só uma referência, gente. Só uma referência mesmo, tá? O que importa é você ter uma ideia dos principais autores, coisa que eu já mostrei aí para vocês. Olavo Bilac, o Alberto de Oliveira, o Raimundo Correia, a Francisca Júlia e o Vicente de Carvalho, tá bom? E aí eu coloquei pra gente o nome dos poemas que eu selecionei, para o caso de você querer procurar em algum outro lugar, né, e etc., também estão os nomes das obras. Se você frequenta bibliotecas, aqui pertinho aqui do NEAF tem a Biblioteca Mário de Andrade, maravilhosa. Às vezes eu almoço rapidinho e fujo para lá. Me escondo lá na Biblioteca Mário de Andrade, lugar maravilhoso, sensacional. Então, se você gosta de biblioteca, né, aí eu coloquei o nome das obras e também incluí aí o nome dos poemas que eu escolhi para a gente ler juntos. Tá legal? Só que isso é daqui a pouco ainda. Olha lá, ó. Acabou aí. Agora a gente vai começar a conhecer os textos. Começando pelo Profissão de Fé do Olavo Bilac. É um dos mais conhecidos. E de alguma forma, olha o nome do poema, gente, chama-se Profissão de Fé. Ou seja, é uma espécie de juramento que ele faz à poesia parnasiana. E esse poema resume o parnasianismo brasileiro e suas características fundamentais. Esse e um outro que tem aí na frente que você vai conhecer daqui a pouco. Olha só. Invejo ourives quando escrevo. A arte poética é aproximada da ourivesaria, da fabricação de joias. Olha só. Invejo ourives quando escrevo. João, quantas sílabas tem esse verso? Vamos ver aqui, ó. Opa, não posso esquecer da minha caneta aqui. Pera aí, cara. Deixa eu pegar aqui um verdinho aqui para combinar. Olha aqui, ó. Invejo o ourives quando escreve. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. João, por que você juntou aqui? Porque isso aqui vira um ditongo, gente, ó. Quando Vamos ver a outra, ó. Imito. Opa! Aqui, ó. Imito amor. E agora, conta até a última? Conta, porque amor é paroxítona. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não vou ficar contando um por um, mas é tudo com 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5. O tempo todo. João, o cara pensa para fazer isso? Claro, né? Então, vamos ver. Ó. Invejo ourives quando escrevo, como se o poema fosse uma joia. Imito o amor. João, você falou que não tinha sentimentalidade. Ele está falando do amor do ourives, pelo que fabrica. Imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Imito o ourives. E pois nem de Carrara a pedra firo. Firo é forma do verbo ferir. Carrara faz referência ao mármore, né, do lugar chamado Carrara. Olha lá, ó.
Imito, e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Para mim, mármore é pouco, eu quero é pedra rara. E como ele estabeleceu uma semelhança, uma similaridade entre o trabalho do poeta e o trabalho do ourives, ele diz que ele prefere a pedra mais rara, ou seja, o poema mais difícil de fazer. Olha lá, ó. O ônix prefiro, por isso corre por servir-me, deixa eu ver se eu apaguei aqui esse negócio, sobre o papel a pena, como em prata firme corre o cinzel. Cinzel é a ferramenta do ourives. Por isso corre sobre o papel a pena. É um instrumento do escritor. Como em prata firme corre o cinzel. Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste. Cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima a frase e enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubim. Rubim é rubi, é uma variante de rubi, pedra preciosa, rara. Verso de ouro é o que, gente? É o último verso de um soneto. É o 14º, desculpem, é o 14º verso de um soneto. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Isso aqui resume o parnasianismo, gente. Vou pegar aqui uma canetinha, ó. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. E que o lavor do verso, o trabalho do verso, acaso, por tão sutil, possa o lavor lembrar de um vaso, possa o lavor, pode ser labor também, lembrar de um vaso de bezerril. E ora sem conta passo, mudo, o olhar atento a trabalhar longe de tudo o pensamento. O pensamento não interessa, interessa a forma. Porque o escrever, tanta perícia, tanta requer, que ofício tal, nem a notícia de outro qualquer. Assim procedo. Minha pena segue esta norma. Por te servir, deusa serena, serena forma. Olha só, gente, esse aqui é um resumo do famoso parnasianismo brasileiro. Olha aqui, ó. Por te servir, deusa serena, serena forma. Olha aqui, ó. Isso aqui é absoluto culto à forma perfeita. Perfeita. Tão perfeita que é assemelhada a uma deusa serena. E a deusa ele chama de serena forma. Beleza? Esse texto, desculpem a letra feia aí, a minha letra é mais bonita do que isso. É porque é difícil escrever com essa caneta aqui. Na tela não é fácil não, rapaz. Esse poema resume o parnasianismo brasileiro, tá certo? A gente vai continuar lendo outros textos parnasianos. Bacana? Espero que você realmente aproveite essas aulas e comece a gostar de literatura. Valeu? Até já!